todo esse julgamento precisa ser anulado e os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. Não apenas Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo, não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma farsa criminosa que um dia deverá ser punida. Saiu a sanção OPEC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá, ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Cúpula do regime iraniano estaria articulando fuga, diz canal DTV. É isso mesmo. Em claro sinal de admissão de colapso do regime, Ali Asghar Ejazi, vice-chefe do gabinete do líder supremo Ali Khamenei, estaria negociando com a Rússia um plano de fuga para si e sua família. Outras autoridades do regime iraniano também estariam fazendo contatos nesse sentido. Israel teria conseguido atingir alvos estratégicos do sistema de defesa aéreo do Irã. Essas informações foram divulgadas pelo canal de televisão Irã Internacional. Se a fuga estar realmente acontecendo, é fatalmente o fim do regime. A verdade logo virá à tona. Enquanto isso, no regime brasileiro, STF instaura terra sem lei na internet, diz Estadão. Decisão da Corte muda 10 anos de proteção legal e abre espaço para censura privada no ambiente digital. Em editorial publicado neste sábado, o jornal O Estado de São Paulo afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet representa uma ameaça à liberdade de expressão e concentra poder em ministros não eleitos, ao impor regras ao ambiente digital sem passar pelo Congresso. O STF formou maioria para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A norma protegia plataformas digitais ao impedir que fossem responsabilizadas por conteúdos de terceiros sem decisão judicial prévia. O ex-procurador Deltan Dallagnol explica a decisão do Supremo e comenta o editorial do Estadão. Veja o vídeo. O Estadão, um dos maiores jornais do país, detonou o Supremo pela regulação, ou melhor dizendo, pela censura nas redes. Ele afirmou: o STF instaurou o caos nas redes e mais, um sistema de censura. Isso é absolutamente histórico e imperdível, esse editorial. Gente, o Estadão já virou um verdadeiro meme nas redes sociais, porque um dia o Estadão tá lá fazendo editorial detonando o STF. No dia seguinte, ele faz o editorial elogiando o STF e diz que não tem ditadura de toga ou perseguição política nenhuma no Brasil. O advogado André Marcília já até apelidou o Estadão de Raquel e Ruth. Lembra daquelas irmãs gêmeas da novela Mulheres de Areia? Que quem é um pouco mais velho vai lembrar? Se lembra aí? Me conta aí nos comentários. Uma é a gêmea má, a vilã, e a outra é a gêmea inocente e boazinha. Outras pessoas estão dizendo que tem dias que o Estadão acorda como o Dr. Jekyll e tem dias que ele acorda como o Mr. Hyde. Aqueles personagens daquele livro clássico, O Médico e o Monstro. Pois bem, ontem, no sábado, foi o dia do Estadão acordar como Ruth, ou então como Dr. Jekyll, porque ele simplesmente triturou o STF. Olha só esse editorial aqui, lembrando que editorial é a opinião do jornal como um todo. Supremo instaura terra sem lei na internet. Vejam como que eles estão invertendo. O STF dizia que a internet era terra sem lei. E o Estadão está dizendo no texto dele, não só que era terra com lei, mas que agora o STF está instaurando a era da terra sem lei na internet no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar a porrada e lá no final eu vou trazer para vocês quais foram os outros dois grandes jornais que também se manifestaram aí. Quem se manifestou a favor e quem se manifestou contra a regulação das redes. E um deles é impressionante, você vai ficar embasbacado. Eu quase caí da cadeira quando eu vi. Bora aqui para o texto que começa falando da maioria formada no STF para regulamentar as redes sociais. Como sempre, os ministros discursaram em nome da democracia, mas
ao substituir a lei pela vontade de togados e ao instituir um sistema de censura, presta atenção, sistema de censura privatizada, baseado em critérios nebulosos e voluntaristas, é exatamente essa democracia que estão dilapidando e com zelo quase missionário. Quanto tempo tem que eu falo isso aqui no canal, hein? Aqui nas redes sociais, nos meus artigos para a Gazeta do Povo, que o Supremo, no afã de proteger a democracia, é justamente quem está destruindo a democracia no Brasil. E agora até o Estadão, claro, no seu dia de Ruth, concorda. Amanhã ele vai acordar como Raquel e aí ele vai elogiar o STF. Mas bora aproveitar no bom dia, né? Enquanto dá. E agora, olha a avaliação aqui do Estadão sobre a regulação do STF, em que as plataformas vão ser responsabilizadas pelo conteúdo de terceiros que for postado nelas. Ou seja, vai ser responsabilizada a plataforma pelo conteúdo que qualquer pessoa vai lá e posta. Isso se o conteúdo não for derrubado logo depois de uma mera notificação sem decisão judicial. Ou seja, eu posto alguma coisa, vai lá um Zé, fala assim, Estadão, derruba isso aí porque isso aí tá ferindo meus sentimentos, isso é discurso de ódio, blá, 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 blá. E aí a internet vai lá e tem que derrubar sem decisão judicial, senão ela vai ser responsabilizada se alguém achar que ela fez coisa errada. Se o judiciário depois achar que estava errado, ela vai ser responsabilizada. Olha aí, ó. Diante do risco de responsabilização, o que vai acontecer? É óbvio, gente. As plataformas não hesitarão em remover preventivamente qualquer conteúdo remotamente polêmico. E, como os ministros empregam critérios vaporosos, como desinformação, discurso de ódio ou ataques à democracia, qual vai ser o resultado, hein? É um sistema opaco, arbitrário e coator. Um regime em que calar é mais seguro do que arriscar para as plataformas. O que era para ser exceção vai se tornar regra. A consequência não será outra senão a paranoia e a asfixia do debate público. Que porrada! Palmas para o Estadão por falar o óbvio, a verdade, mas infelizmente só agora. Você que me acompanha aqui no canal, tem tanto tempo que você me ouve falando disso, não é? Conta aqui nos comentários, eu quero ver. Porque a grande imprensa brasileira inteira apoiou os abusos do STF. E agora, quando finalmente parece que a água está batendo no pescoço, aí parece que eles acordaram. Mas o problema é que já tem até gente afogada aí nesse meio tempo. Que bom até que eles acordaram, né, gente? Mas foi tarde. Foi tarde e muita gente já está sofrendo sem volta, está afogada, por conta dos panos que a imprensa passou para o STF. A Débora do Batom, por exemplo. Ela já foi condenada definitivamente pelo STF. Em pouco tempo, o caso dela vai transitar em julgado e ela vai ter que voltar para a prisão para cumprir uma pena de 14 anos. Isso é justo? É claro que não, isso é uma aberração. E olha só, e o Estadão reconheceu essa aberração aqui, ó. O Brasil torna-se, assim, uma aberração normativa. Aberração. O único país democrático onde as normas para a internet e até o órgão de fiscalização estão nascendo de sentenças judiciais. A internet nunca foi terra sem lei. Agora será uma anarquia sem legislador, perpetuamente ameaçada por instituições draconianas de um tipo bastardo de soberano, o juiz legislador e censor. A liberdade, nesse arranjo, é pervertida em licença condicional, sempre à mercê do algoritmo nervoso e do ministro zeloso. E aí, gostaram? Algoritmo nervoso e ministro zeloso. Podiam ser mais francos, né? Podiam falar ministro abusador, autoritário, ministro censor. Aliás, será que esse meu conteúdo aqui vai sobreviver com essas minhas palavras? A gente vai descobrir com o tempo, quando as regras passarem a valer e um monte de gente começar a notificar as plataformas de que esse conteúdo aí é indevido. Gente, e a coisa tá tão feia, que até um veículo que você não vai acreditar foi contra a regulação que o STF fez. Um outro veículo, gente, se segura aí na cadeira, mas se segura firme mesmo na cadeira. Você aperta aí, senta, porque agora você vai ficar embasbacado com o veículo jornalístico super progressista que também foi contra a regulação das redes sociais. Olha aqui, presta atenção. Tcharam! Folha de São Paulo. Supremo promove retrocesso da livre expressão na internet. Inacreditável. A Folha elogiou o voto de quem? Do ministro André Mendonça,
Que coisa mais inacreditável. Inacreditável. E sabe quem que apoiou o Supremo? Ó, te dou uma chance, hein? Te dou uma chance, ó. Um tempinho pra você comentar aí nos comentários. Quem que elogiou o Supremo? Quem? Ha! O Globo tá aí. Responsabilizar redes sociais por conteúdo é um avanço. Sim, Globo, é um grande avanço. É um grande avanço do regime chinês que Gilmar Mendes e outros ministros do STF tanto admiram. Isso sim. Vamos supor que Alexandre de Moraes, depois dos interrogatórios, vamos viver uma utopia, Serrão e Briguet e Yane, que ele dissesse, olha, a delação não está muito sólida, a tal da minuta do golpe é um documento com erro de português que não tem cabeçalho nem assinatura e que foi pego do Google, a história não se sustenta. Não vou condenar esse povo que está aqui na minha frente, os coronéis, os generais 4 estrelas, o Bolsonaro, etc. Como é que fica a turma do 8 de janeiro que pegou 14, 17. Agora ele tem que seguir no personagem e ele tem que dar um pai para essa criança. Ele tem que falar que alguém era o líder disso. Porque condenar Débora Rodrigues, vou insistir aqui, que aliás já trouxemos a família, o advogado dela, uma mulher, dona de um salão de beleza, nunca fez nada, nem multa de trânsito não tinha essa senhora. Foi a Brasília numa manifestação. No meio da manifestação pegou com batom e colocou na estátua "perdeu o mané", que é frase de bandido, frase dita essa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ela só parafraseou Barroso. Pegou 17 anos. Ficou 2 anos e meio presa, agora foi solto e tá com tornozeleira em casa. Então, como é que você não vai falar que alguém foi o líder? Agora vai fragilizar muito se ele não falar que alguém foi o líder. Portanto, para concluir e passar a palavra a Briguet, agora que ele vai condenar Braga Neto, Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma. Resta saber a dosimetria dessas penas, Briguet. Olha, bom dia, Lucas, bom dia, Serrão, bom dia, Anne, bom dia, audiência do Café. Olha, o problema é que se montou o chamado amálgama. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele montou um amálgama. Então ele pegou diversos fragmentos de verdades, mentiras, coisas pela metade, pedaços de realidade que ele foi costurando e montando uma espécie de Frankenstein. Sabe o Frankenstein? Que é feito de várias partes, né? de corpos humanos e tudo mais. Ficou esse monstro que é a narrativa do golpe. O problema do amálgama é que quando você tira uma peça, todo o edifício desmorona. Toda a construção que ele fez desmorona. E, digamos assim, esse edifício ele estava fundamentado em bases muito frágeis. Foi o que a gente poderia dizer que é a casa construída sobre a areia. Então, tirou um elemento, o castelo todo desmorona. No caso, é apenas uma delação que sustenta toda essa narrativa, toda essa farsa, que é a delação do Mauro Cid. Uma delação que já mudou mais de 10 vezes. Né? Ele mudou a sua própria versão mais de 10 vezes. Então, essa capa da Veja, na verdade, não é nenhuma mentira, não é nenhuma novidade. Porque o Mauro Cid já foi e voltou diversas vezes nas suas declarações. É o que eu chamo de delação torturada, porque a sua família, e o Brasil inteiro viu isso, o mundo inteiro viu isso, o mundo inteiro viu o Alexandre de Moraes chantageando, pressionando o Mauro Cid com ameaças à sua família. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. O senhor tem que pensar nas suas filhas. O senhor tem que pensar na sua esposa. Ele disse isso claramente para o Mauro Cid. Em direito, a testemunha ela é chamada de a prostituta das provas.
É a prova mais inconsistente, mais frágil, aquela que pode ser derrubada com a maior facilidade. Tanto é que na Lava Jato, como sempre você lembra, Lucas, havia 294 delações. Mas não havia apenas 294 delações. Havia mais de 3.000 provas materiais do esquema do Petrolão. 3.000 provas materiais. O Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça, por mais de 10 juízes diferentes. Ele foi condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro. Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso. O processo levou meses e meses, foi muito mais lento do que esse processo do golpe. Então, a narrativa do golpe, ela está desmoronando. Cada vez se torna mais claro de que não houve golpe. Cada vez se torna mais claro que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve minuta do golpe, não houve nada disso. A construção está desmoronando. E agora, como é que fica o Alexandre de Moraes? Porque até a velha imprensa, né, está agora descobrindo, a grande mídia, né, a grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado e os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. É por isso que a eleição para o Senado é tão importante no ano que vem, porque é o Senado Federal que pune essas arbitrariedades, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, não apenas Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo, não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma grande farsa, como tudo isso é uma farsa criminosa que um dia deverá ser punida. E as pessoas que foram prejudicadas, como a Débora, como tantos outros, como milhares de outros, como milhares de famílias que foram destruídas por essa farsa, essas pessoas precisam ser ressarcidas, além de reabilitadas, ressarcidas pelo Estado brasileiro, por tudo aquilo que sofreram injustamente em nome de uma mentira. Aqui eu me arrisco a dizer, saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa, saiu a sanção ao FEC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos, que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Não sei se vai acontecer. E uma outra coisa que Só para abrir um parênteses, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então, esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas.
Então, assim, inicialmente a pessoa falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. Elas também se beneficiam daqueles atos. Lembra, inclusive, do aeroporto de Roma, o comportamento ali, por exemplo, do filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Então, todos eles são pessoas que estão ali se beneficiando de alguma forma daquele comportamento do agente agressor. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu à imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era a Denise, tiveram aqueles dois juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina, que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido, né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa, contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria. Né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos, e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam.